Aí a viagem minha. Aí o marqueteiro dele viu que a gravata era pesada, e tem vereadores que não, candidatos principalmente, que decidem que a gravata é o ícone, é a referência. Aí, para dar uma suavizada, o cara botou na frente o quê? Essa plaquinha com o nome para dar uma... Porque eu não sei, mas é a leitura que faço. Sigamos. Ó, bacana, bastante poluído, mas deve ter. Mas tem quem fez esse material pensou. É lá de Farroupilha. Também é uma estratégia legal, o desenho. Se tu é um cara muito conhecido. Ou se tu é que nem o meu caso, meio feinho assim, tu tem que dar uma rebocada de outro jeito. Para dar uma aliviada no tom. Siga. O povo aqui, ó, tá de barba, mas tá legal, ó, paradinho. E muitas vezes tu vê o cara em campanha. Siga. Vamos falar em campanha daqui a pouco. Bacana, então tá deixando marca. Essa moça parece que é vereadora em Porto Alegre, parece que foi muito bem eleita. Mas observem, a pata do bichinho, deve ser uma pata isso, eu suponho, o amor a ele, está maior que o rosto da moça. O rosto bonito. Siga. Olha só a tristeza desses guri. Me dá uma pena de ajudar. Eu quero ajudar esses homens, mas está difícil. Aí lá no Bar do Zorro, o que eles vão dizer? Tchê, já perderam. Já perderam, olha aqui. Por outro lado, o que eu digo a da camisa de cor única? Tá limpo. Não são nenhum galãs, menino. A proposta deles não é esta, diga-se de passagem. Mas, esse é o jogo. Siga. Vereadores Brasil, vamos ver o que nós temos. Siga, por favor. A gente vai mostrar alguns cases de vereadores, depois nós temos de campanha muita coisa. Porque eu venho para cá e cornetei os vereadores. Alguns eu tenho o de Vacaria, que não veio nessa edição. Bom, mas eu só cornetei os vereadores. Vamos botar algumas ações, então, positivas além da tribuna. Além do mandato. Siga, por favor. Na cidade de Macapá, Diário do Amapá, esse cidadão, o vereador Grilo, ele faz mutirões de limpeza. Estou com o celular dele, tentei 4 ligações nos últimos 10 dias. O cara tem celular e não atende. Queria até trazer um depoimento mais forte nesse sentido. Não sei qual dos dois eu queria umas fotos melhores, mas trouxe para vocês verem. Não é tribuna, não é um mandato, é uma ação paralela. Siga. Observe, vereador Ayrton Calai, em Lucas do Rio Verde. Câmara Cidadã. Várias participações. Siga. Ele, em Mossoró, o Celso Lanches, vereador. Movimento das Bikes. Siga, por favor. Vamos ver o vídeo do Celso com o Cinema na Roça, além do ciclismo, a proposta que ele tem para a região dele do Rio Grande do Norte. Na sequência de vídeos principais, por favor. E depois temos o vereador... Eu vou botar só um trechinho que daqui a pouco o governador aí. Por favor. Olá, seja bem-vindo ao fantástico projeto Cinema na Roça. Um sonho que já é realidade nas comunidades rurais de Mossoró. O Cinema na Roça tem o objetivo de envolver as comunidades através do mundo cinematográfico, promovendo o bem-estar de todos, proporcionando o envolvimento comunitário com a cultura. O gabinete do vereador Celso Lanches tem esse papel conciliador entre os outros projetos, fazendo com que o Cinema na Roça realmente atinja suas metas e alcance seu objetivo, que é distribuir entre as comunidades na zona rural um vasto conhecimento cinematográfico brasileiro, mostrando seus atores, autores, idealizadores e produtores. O nosso papel é disseminar a cultura por entre as comunidades rurais. O projeto Cinema na Roça, que hoje é uma realidade, partiu através de uma ideia que eu tive de levar a cultura para as comunidades rurais. Me reuni com os meus assessores e começamos a estudar o projeto.
Hoje, graças a Deus, o projeto Cinema na Roça é uma realidade e por onde passa é sucesso. Vereador e assessores buscam desenvolver um projeto útil e ao mesmo tempo determinante para o conhecimento cultural da população, oportunizando a zona rural a ter acesso a grandes produções cinematográficas brasileiras. Eu achei muito interessante o vereador Celso Lanches ter trazido o cinema para a zona rural, porque há uma certa dificuldade dos jovens sair. Ok, vamos ver mais um pedacinho, o vídeo de Foz do Iguaçu. Eu vou encerrar porque está chegando o governador Sartori. À tarde, Gilson, só para orientar a turma. Vou mais um pouco? Encerro, ok. 5 da tarde volto, tá ok. 5 da tarde eu volto para falar de campanha, movimento feminino, mulheres, participação. De campanha eu tenho muita coisa. Só quero mostrar um takezinho do vereador Rudimar de Foz do Iguaçu. O Patronato Municipal tem desenvolvido um papel social relevante na recuperação de ex-detentos no município, dando a possibilidade a essas pessoas de traçarem novos caminhos, através de programas que contribuem para a inclusão desse egresso, que muitas vezes sai da prisão ainda mais vulnerável aos problemas sociais e econômicos. São oferecidos cursos de qualificação profissional e oportunidade no mercado de trabalho. Isso graças a parcerias que dão sustentação às ações. A instituição conta ainda com amparo psicológico e jurídico. A procura tem sido grande. São realizados cerca de 200 atendimentos diários. Hoje o patronato atende 5.950 pessoas, né, diretamente. Então, eu falo assim, virou um órgão da justiça também, né? Então, Foz do Iguaçu, ela foi a pioneira nesse sistema. E o que ela possibilitou? Que o patronato chegasse nessas pessoas que elas eram simplesmente colocadas para fora de um sistema e largadas. Então, o retorno para o crime era muito alto, né? Então, nós temos uma reincidência no Brasil de quase 70% em menos de 2 anos, né? E Foz do Iguaçu está com menos de 25% de reincidência. Então, nós estamos mostrando aqui, né, um diferencial que hoje todos os estados nos procuram para copiar o patronato de Foz do Iguaçu. Esse apoio também é estendido aos familiares. Sabendo desse auxílio, João conta que procurou o patronato. Ele veio em busca de emprego. Okay. Depois de passar por entrevista... Esse projeto tem a participação do vereador Rudimar. Eu. Como nós não entrou o vereador ainda, eu tenho que fechar a pauta. À tarde, às 5 horas, nós voltamos. Vou falar sobre campanhas eleitorais, linha direta sobre isso, movimento das mulheres. Gostaria da participação, distribuir material sobre a questão da avaliação. Gostaria que o senhor me apontasse as observações, porque ajuda a me melhorar, me corrigir na minha caminhada. Obrigado pela gentileza, pela atenção. Volto às 5. Estejam todos aqui, por favor. Obrigado. Obrigado, José. Agradecemos ao jornalista Adriano Mazarino pela palavra proferida. Muito obrigada, jornalista. Dando continuidade, então, às nossas atividades, encontram-se à mesa o presidente Gilson Consati, o deputado Alceu Moreira, o deputado Jerônimo Gergen e também o deputado Mauro Pereira. Por gentileza, com a palavra, o presidente Gilson Consati. Bom, pessoal, vamos passar. Nós temos aqui a visita dos 3 deputados, estão nos prestigiando esse evento. Deputado Alceu Moreira, deputado Jerônimo Gergen, deputado Mauro Pereira. Tem som aí, pessoal. Desliga do Mazarino lá. Então, queremos passar. Alô, pessoal. Então, vou passar aqui. São 3 deputados gaúchos. E vou dizer para vocês, convidem os seus deputados para participar também. Senão fica um encontro da gauchada sempre aqui,
mas é pelo prestígio que a bancada gaúcha tem dado à Marcha dos Vereadores, aos vereadores do Brasil. Tá? Então, são todos convidados aí. E, de imediato, eu vou passar a palavra ao deputado Alceu Moreira. Bom dia. Alô? Todo mundo está ouvindo? Está bem? É o retorno aqui que está baixo. Bom dia a todos. Queria saudar o meu querido amigo Gilson Gonzatti, dizer da alegria de poder estar de volta numa reunião nacional dos vereadores, acompanhado do meu colega e amigo Jerônimo Guerque, Mauro Pereira, que está aqui conosco também, deputados. E eu queria rapidamente falar com vocês, porque nós estamos com uma agenda bastante atribulada em Brasília, pelos movimentos que vocês todos conhecem. Um período de muitas conversas, costuras com agulha pequena e linha fina em todos os lugares, e a gente acaba tendo uma agenda muito complexa. Mas eu queria conversar um pouco sobre o ciclo político que nós estamos vivendo. E nós queríamos discutir rapidamente sobre isso. Nós inauguramos, com a assunção do Partido dos Trabalhadores ao governo, inauguramos um período que se falava muito da transparência, da participação popular. A ideia que nós tínhamos é que ia ter uma lanterna no labirinto escuro da política e iluminava todos os cantos. Nada ficaria mais escondido de ninguém. A democracia, então, começou a florescer e as pessoas aderiam a esse movimento em grande escala. Era comum nós, adversários do PT, ver nosso filho sair do portão com a bandeirinha nas costas e eu vou para lá. E não tinha quem segurasse, era um movimento, certamente um dos momentos mais lindos que a República registrou na sua história. Acontece, pessoal, que nós nascemos nas mesmas roças, nas mesmas vilas, dançamos nos mesmos bailes, rezamos nas mesmas igrejas, nós somos das mesmas famílias, nós temos todas as virtudes e todos os vícios de todos em todos os lugares. Aos poucos, a carreta foi andando e as morangas foram se ajeitando no seu caminho. E nós acabamos descobrindo que os defeitos da política antiga voltariam a ser cometidos pela política nova. A prática dos vícios iam acontecer. O que culminou agora com o fim desse ciclo político. Poderia, no dia de hoje, fazer um discurso arrasador. Não constrói absolutamente nada. No caso dos vereadores, é preciso fazer uma discussão de que nós estamos num período em que precisamos nos reinventar do fazer político. As nossas comunidades, no fazer comunitário da política, elas precisam acontecer conosco e não apesar de nós. Não pode existir uma Câmara de Vereadores num prédio e a sociedade do lado de fora olhando com o binóculo trocado, como de longe e pequenininho. É preciso estar completamente integrado. Por quê? Nós, culturalmente, resolvemos que os nossos mandatos, principalmente em Câmara de municípios pequenos como é o meu, se resume numa reunião semanal, num pedido de providência, pedido de pesar, pedido de louvor e pedido de informação. São os 4 instrumentos que usamos. E, para nós, está ótimo o processo. Tem dia que a gente fica rezando, combinando com os adversários, para a sessão durar só 20 minutos. Tem que durar pouco, que nós temos que sair. Não vamos falar, não isso, não aquilo, coisa parecida. Parece que a população de fora não percebe, mas ela percebe. E como a raiz da árvore democrática é a Câmara, esses vícios sobem depois para todos os outros escalões. Esta forma de escamotear o dever político, de ter na Câmara dos Vereadores a grande máquina de construção de política pública como solução de vida para as pessoas. A política pública é uma ferramenta de construção. Educação é uma política pública e ela é uma ferramenta que precisa, com tecnologia, com inovação, a cada dia ser mais aperfeiçoada para conseguir os resultados desejados do efeito dessa ferramenta aplicada na sociedade. Como fazer isso, se não for usando o fórum da Câmara de Vereadores? Que fórum tem a cidade para fazer a discussão do todo, se não a Câmara? Os dentistas discutem o problema dos dentistas no órgão dos dentistas, os pedreiros com os pedreiros, os padeiros com os padeiros, os motoristas com os motoristas, cada um na sua categoria. Aonde se discute tudo sobre a cidade? Na Câmara de Vereadores.
E se lá nós queremos o debate durando só 20 minutos, porque tem que terminar a sessão, alguma coisa está errada na nossa Câmara. A cidade tem que passar por dentro da Câmara todo dia e toda semana. O povo tem que respirar o debate político de concertação da questão pública. Porque é no debate da oposição e situação que nasce a solução de terceira dimensão. É de lá que o povo vê a razão de fazer, de se mobilizar. É a Câmara que tem que estimular que a praça da cidade é a sala de visita de todos. Gozado. Ninguém atira um papel de bala na sala da casa de onde ele mora. Mas atira na praça. Sabe por quê? Porque a praça não é de ninguém. E depois nós pagamos o olho da cara para limpar a praça. E deixamos as pessoas na fila do posto de saúde porque não tem médico. Gastamos para limpar a sujeira que fizemos e deixamos quem precisava de saúde sem direito ao atendimento. Pelo prazer de sujar. Será que esse não é um bom tema para fazer um debate na Câmara de Vereadores? É claro que é. Tão simples, tão singelo, importantíssimo. Se não sujar, não precisa pagar para limpar. Esse dinheiro vai para outro lugar e certamente vai organizar a política pública e estruturação da cidade. Queria deixar para vocês, por último, uma questão que é uma definição ideológica para aqueles que querem fazer caminhos políticos. Não há defeito prioritário sobre nenhuma ideologia, mas há possibilidade real de discordância, porque a ideologia, a lógica das ideias, são maneira de organização social na prática da política diária. Bom, estamos chegando no fim de um ciclo em que o nosso país pregou políticas sociais, direito a todos. A meu juízo, esqueceu-se que para pagar o direito a todos tem que gerar trabalho, produção, riqueza, tributo. Sem isso, não há direito. O pai não pode ser generoso para o filho se não tem nada para lhe oferecer, só com carinho e mão na cabeça não dá. Acho que nós estamos passando por um ciclo que devemos trabalhar o uso do capital com responsabilidade social. Nós não queremos Cuba, nem os Estados Unidos. Nós não estamos querendo o uso do capital de maneira selvagem. O direito de ter sobre o direito de ser a qualquer custo, de jeito algum. Nós não queremos isso. Mas nós não queremos também que as pessoas sem estímulo não valorizem os 5 eixos que fizeram qualquer país do mundo vitorioso em qualquer economia. Basta olhar a Alemanha, depois de 3 guerras, aproximar a Alemanha Oriental, agora recupera a crise europeia inteira. Ela não tem sequer energia, ela tem que produzir a partir de carvão. Por que será que a Alemanha consegue ultrapassar tudo isto? Porque ela trabalhou a valorização do trabalho, da produção, da pesquisa, da tecnologia e da inovação. Ela acabou com seu cérebro sendo pensamento de solução para grandes soluções mundiais. Nós andamos pelas fábricas de móveis, pelas máquinas alemãs, e em todos os lugares eles estão. Será que o povo brasileiro não esqueceu disso? Onde anda a nossa pesquisa? Como é que está a nossa inovação? Como é que está a tecnologia? Acho que nós estamos inaugurando um outro ciclo. E esse ciclo tem que começar no debate nas câmaras de vereadores, começar com as suas cidades, muito além do pedido de pesar e louvor, muito além do pedido de informação e providência. É preciso construir as soluções nacionais, cada um pelos seus partidos, cada um com as suas comunidades. Que sejamos comunitário ao extremo. A sociedade se expressa pelos poros da organização espontânea. Estão lá nos centros religiosos, nos centros comunitários, nos centros profissionais, nos centros de trabalho, na agricultura, elas estão em todos os lugares. Que a Câmara seja os ouvidos de todos e a capacidade de expressar a síntese de solução, construindo política pública como solução de vida para as pessoas. Que a democracia nasça com raízes muito fortes em cada Câmara de Vereadores e nós possamos nos reinventar na política, para um dia, ao sair da Câmara, ser abraçado por um eleitor, agradecendo pelo trabalho que prestamos e não pela crítica genérica do que não fizemos. Obrigado. Senhoras e senhores, anunciamos neste momento que já encontram-se neste evento o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori,
e também o secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul, Giovanni Feltz. Nesse momento, passamos a palavra ao nosso deputado Jerônimo. Eu agradeço a gentileza e pedir desculpas ao Mazarino, que fazia a sua fala, mas penso que é importante esse momento aqui também de trazermos o nosso abraço, porque esse congresso aqui, meu querido Mauro Pereira e o Alceu, que se retira, e em nome do Gilson quero saudar todos os vereadores e vereadoras que compõem esse congresso, ele é um congresso que acontece no momento histórico, por duas razões. A razão política que o Congresso Nacional decide nesse momento, mas também porque nós teremos uma eleição que os senhores e as senhoras viverão agora, dentro de alguns meses, diferente das outras que nós vivemos. E é por isso que a preparação é algo fundamental nesse momento. Aqui no Congresso eu não vi a programação toda, uma parte do marketing, tudo isso é importante, mas a parte jurídica vai ser fundamental, porque esta será uma eleição de 45 dias, onde durante a campanha propriamente não se poderá fazer pelo impedimento que a lei traz de toda forma. Por isso, o detalhe, a estratégia, será um detalhe muito especial. E o outro momento histórico, e aqui chega o governador, que junto com outros tantos governadores, esperam hoje do STF uma decisão importantíssima com relação à dívida dos estados, Mauro, mas que já parece-me que será pedido vista para que não se decida hoje. É o momento de uma mudança no Brasil, que mais do que sair Dilma ou ficar Dilma, o Brasil precisa definir essa questão do impeachment. Eu acho que essa é a grande decisão. A Câmara já tomou a sua posição. Nós vamos ter agora o Senado tomando uma posição definitiva ou por um prazo mais definitivo. E nesse cenário, meus queridos amigos e amigas, os senhores viverão na campanha a pressão daquilo que nós, aqui em Brasília, estivermos fazendo certo, errado, bem conduzido, mal conduzido. É lá na base, o vereador, quando candidato, chegando buscar o voto, é que vai ser cobrado pelas posições dos partidos de vocês aqui em Brasília. O nosso Partido Progressista tomou uma posição fechada com relação ao processo do impeachment. E queremos, desta forma, evitar que lá na base os nossos candidatos tenham muitas vezes que ser questionados por aquilo que deixamos de fazer. Mas o mais importante é que, ao final, nós tenhamos humildade de saber que a decisão tomada, ela é uma decisão que terá que ter muita humildade para nós todos juntos, porque os erros foram cometidos por todos nós, possamos reconstruir o Brasil, que nesse momento sofre muito e pela ação ou omissão da classe política nacional. Portanto, quero desejar a todos uma boa campanha, um ano de muito sucesso, que tudo aquilo que vocês plantaram possa ser colhido na urna e que da urna venha esse novo Brasil. E quero saudar, já havia citado, governador, parabenizar pela luta de Vossa Excelência, de tantos outros governadores. O Brasil precisa olhar para lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Alagoas, para os estados, mas precisa olhar para os municípios. E nos municípios, quem legisla, quem regulamenta, quem dá o rumo, são os vereadores e vereadoras que hoje vêm a Brasília para conosco dar mais um passo na história de um novo Brasil. Um grande abraço e um prazer conversar com todos vocês. Muito obrigado. Convidamos à mesa o governador do Rio Grande do Sul para também compor a mesa, governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e também o secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Giovanni Feltz.
Deputado Mauro Pereira, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente, o Gilson, o Júnior, o vice-presidente, cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, desejar a todos vocês uma grande estadia, um aprendizado que, com certeza, com os palestrantes que vocês ouviram aqui, vocês vão levar um pouquinho mais de conhecimento para casa, para o município de vocês. Porém, o mais importante desse encontro, sem sombra de dúvidas, é a relação que vocês terão com os colegas que estão do lado. Muitas vezes, o colega que está do lado tem uma boa ideia que vocês poderão levar lá para o município, onde vocês poderão fazer uso no dia de amanhã. Então, a convivência aqui é muito importante. Eu quero dizer a vocês, eu sou do PMDB do Rio Grande do Sul, da cidade de Caxias do Sul, sou vereador por 3 mandatos, hoje eu estou deputado federal, mas eu sou vereador, eu estou aqui como suplente, e nessa minha suplência, como vereador, eu consegui desempenhar um trabalho na minha cidade, cujo prefeito está aqui hoje, é o nosso governador José Ivo Sartori, onde com as minhas oportunidades e com o trabalho, eu consegui ser candidato a deputado federal, onde fiquei na 2ª suplência. Hoje o deputado federal eleito é o secretário de Estado Giovanni Feltz e o deputado Márcio Bialchi, mas eu estou tendo a oportunidade de ser deputado federal. A vida pública, ela está no coração, está na índole da pessoa. A pessoa, para ser um político, ele tem que ser apaixonado pela política e apaixonado pela sua cidade e apaixonado pela cidadania. E quando vocês conseguem ter essas qualidades, automaticamente o futuro é promissor. É difícil ser político? Mas é também gratificante. E quando se trabalha com seriedade, com honestidade, com transparência, com certeza pode andar de cabeça erguida, olhando no olho das pessoas. E hoje aqui, nós vamos ter a oportunidade de ouvir aqui o nosso governador José Ivo Sartori, que também foi vereador, começou a vida como vereador, e, sem sombra de dúvidas, é um governador que vem dando um exemplo para o nosso país. O exemplo de austeridade, assumiu o Estado com dívidas, reduziu em 10 secretarias, reduziu cargos em comissão e vem mostrando que, governando com austeridade, também consegue governar e ter o apoio popular. Então, eu quero parabenizar a todos que estão aqui, dizer que o Brasil é um país importantíssimo, é um grande país, tem solução, tem jeito, e quem vai poder fazer isso somos nós, políticos, deputados federais, senadores, especialmente pelos aqueles que gostam do nosso país, que gostam do nosso povo, e a justiça está sendo feita. Fizemos domingo, e agora, nos próximos dias, o Senado vai fazer a justiça para voltar a esperança para o nosso povo brasileiro. Parabéns a todos, felicidade, e quero parabenizar o Gilson, nosso presidente, pela determinação, pela ousadia e pela a vontade de ajudar os nossos vereadores de todo o Brasil. Parabéns e sucesso a todos. Ouviremos agora o secretário de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul, Giovanni Feltz. Bom dia a todos e a todas. Sobeja honra em, mais uma vez, conversar com o universo representativo, significativo dos parlamentares na esfera municipal de poder e que aqui ocorrem em mais um evento exponencial da nossa União de Vereadores do Brasil. Tive a oportunidade de participar em 2014 e eu faço hoje aqui quase que como um encherido, muito rápida e brevemente, na medida em que a figura
que está agendada para se pronunciar e nos cria expectativa de ouvi-lo, é exatamente o governador do Estado, José Ivo Sartori. Talvez tenha um assunto a reverberar na nossa consciência e na nossa mente quase que em todos os encontros. Expressivos do ponto de vista qualitativo e numérico como este, e tantos outros, em um número mais reduzido, mas igualmente representativo e expressivo. É a questão do federalismo, é a questão do pacto federativo. A gente ouve, a gente fala, mas muitas vezes nós não praticizamos isso adequadamente e a contento. E é por isso que nós pagamos o pato muitas vezes nas nossas comunidades, de onde todos somos originários, na mínima célula de poder que é o município, que só foi considerada como um ente federado a partir da Constituição de 1988, porque até 88, sem o advento da Constituição, os municípios não eram considerados entes federados. Éramos considerados aqueles que, eventualmente, ao sabor do vento e das possibilidades e da vontade e do humor do governante da esfera estadual e federal, nos repassava os recursos que entendia cabíveis para cada uma das nossas municipalidades, dos mais de 5.500 municípios brasileiros. Sim, com a Constituição de 88, essa realidade mudou. E aquilo que era uma federação capenga acabou absorvendo um ente federado exponencial, não pela capilaridade, mas por estar mais próximo das vicissitudes e das demandas do nosso povo e da nossa gente. Em qualquer rincão, em qualquer quadrante, em qualquer lugar onde é que estejamos neste país. Sim, isto melhorou sobremaneira a nossa realidade. As municipalidades começaram a ter o repasse dos ICMS a cada terça-feira. Havia uma certa previsibilidade do ponto de vista financeiro e econômico. Dava condições para o gestor público programar-se e adequadamente ir enfrentando as necessidades da nossa gente. Falo isso com grande carinho. Afinal de contas, me elegi vereador em 1976, quando tinha 18 anos, no velho MDB, respeitando outras convicções políticas e partidárias e outras greys, lá e hoje, junto com o governador Sartori, que no mesmo ano, em 76, se elegia vereador no município de Caxias do Sul. Falo isso porque percebo que nós temos um Estado brasileiro, uma federação que ainda não encontrou a sua vocação e maturidade. Primeiro, se somos um Estado e uma república federativa, os Estados Unidos do Brasil, nós temos que respeitar mais as nossas diferenças regionais, a nossa cultura, a nossa formação étnica, os nossos usos, os nossos costumes, que num país continental como este, por óbvio, fazem a riqueza desse caldeirão, que é exatamente a miscigenação e o convívio harmonioso entre nós. Mas por que não dar o privilégio para os estados brasileiros, o conjunto dos 20 estados desta federação, a possibilidade de criar legislações e mecanismos que salvaguardem, que respeitem e que estimulem a vocação regional, a formação étnica e a formação cultural, e ao mesmo tempo os usos e costumes. Vejam os Estados Unidos da América do Norte, as 13 colônias, com diferenciações aqui e acolá, tais quais as nossas regiões imensas, acabaram se unindo, fazendo os Estados Unidos, mas respeitou-se lá a vontade e as diferenças de cada uma das 13 colônias que formaram aquela grande nação e aquele extraordinário povo. Alguns estados, por exemplo, têm pena de morte, outros estados não têm pena de morte. Alguns estados têm legislações mais brandas do ponto de vista da convivência social, da oportunidade social, da tolerância nessa convivência e da sua oportunidade. Outros é mais conservador. Por que não dar ao ente federado Estado nesse país também o direito de fazer verdadeiramente os Estados Unidos da República Federativa do Brasil, respeitando essa condição? Primeiro,
Porque independente da presidente de hoje, do presidente de ontem e dos presidentes que por aqui passaram de qualquer partido, e provavelmente, lamentavelmente, dos presidentes que virão, abrir mão de poder dar um cadinho de dinheiro para lá e para cá, fazer mais investimentos para lá e para cá, mesmo que possa cair eventualmente na esparrela de algum desvio de recurso, de finalidade, gastando mais do que seria fazendo obras através do Estado ou dos municípios, ninguém quer abrir mão. Está na hora de falarmos em federalismo, está na hora de falarmos em pacto federativo, aquilo que ao finalizar reverberava, como eu disse no início da minha fala, em relação ao compromisso que todos temos, é no município que as pessoas vivem. Quantas vezes eu já disse isso? Quantas vezes tu deve ter dito? A certeza de que isso é uma verdade indesmentível. Na verdade, o que nós temos feito para mudar essa realidade? Nós não nos organizamos, nós falamos na hora da conversa, na pequena reunião ou no grande encontro. Mas que força nós fizemos de forma inquebrantável e imantada ao redor de uma ideia para subverter e mudar essa realidade. Até aqui, me perdoe, eu sou culpado. Talvez tu também seja um pouco, mais ou menos, tanto quanto eu, responsável pela realidade que aqui está. Essas mazelas de Brasília e do povo brasileiro, não vamos tirar o nosso da reta, nós também temos um pouco de culpa. Pela nossa inação. Por muitas vezes trocaram a emenda parlamentar por ter dinheiro mais forte no caixa do tesouro das nossas municipalidades. Sim, e assim nós vamos levando de barriga, botando para debaixo do tapete, felizes e alviçareiros a cada eleição. Os senhores e senhoras para vereador, vereadora, eu eventualmente para vereador ou prefeito, como pode acontecer com vocês, ou já deve ter acontecido, e agora como deputado federal, depois de ter sido deputado estadual algumas vezes. Encerro. Quem sabe, meu caro presidente Gilson, de toda a sua diretoria, que faço erguer vigorosamente com a participação de milhares de pessoas aqui, nesse plenário, do Brasil, de todos os cadrantes, não possa liderar uma nova força expressiva, fruto da raiz popular, para efetivamente mudar esse quadro do pacto federativo, definitivamente, onde a União não fique com 60 e poucos % do dinheiro que é arrecadado e faz com que nessa questão da dívida dos estados seja tão dura, tão cruenta, com seus entes tão vocacionados ao desenvolvimento. É por isso que hoje tem um julgamento no STF. Sim, é por isso que no Rio Grande do Sul nós contraímos uma dívida de 9,5 bilhões. Já pagamos quase 25 e ainda devemos 52 bilhões. Nem no mercado de agiotagem mais caro desse país, isso é uma realidade. Mas na relação entre o ente federado do país, Rio Grande do Sul, com a União, o Estado subnacional do Rio Grande do Sul, com o Estado brasileiro, soberano, esta é a realidade que nos leva. Vamos, presidente Gilson, caminhar numa senda de não ver mais reverberar a ideia do federalismo, da federação, da importância exponencializada dos municípios. Fazer, quem sabe, a partir desse encontro, uma vocação, uma procissão de fé, e derradeiramente, uma força férrea, gigantesca, para alterar essa realidade que infelicita a pátria e que, com certeza, poderia fazer render mais e melhor os recursos públicos que sempre são escassos para atender à vontade do nosso povo. Boa eleição, bom encontro, bom ano de 2016. Que Deus possa continuar abençoando a nós todos, em especial a pátria brasileira, que está precisando a unção e a proteção para que esses descaminhos, que muitas vezes nos infelicitam de tal forma a nos envergonhar, possamos encontrar o rumo que o Brasil e o simples trabalhador brasileiro do campo e urbano, de qualquer cadrante, está a sonhar e, vamos ser francos, merece. Um abraço e muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra neste momento, o presidente da UVB, Gilson Gonçalves. Primeiramente, quero, antes de mais nada, convidar o presidente da Associação dos Municípios de Alagoas, o Marcelo Beltrão, prefeito. Está aí o prefeito? Me passaram esse recado que ele estaria aí.
Se tiver, por favor, passe para a mesa aqui. Pessoal, nós temos agora o governador do Estado do Rio Grande do Sul. Nós conversamos com ele quando nós convidamos para fazer uma fala sobre o Pacto Federativo. Ele já veio com o seu secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, que deu uma aula mais uma vez aqui para nós. E eu quero, antes de fazer a apresentação do Sartori, fazendo a apresentação do governador José Ivo Sartori, lembrar para os vereadores a importância que este governador dá para os vereadores. Esse é o terceiro encontro da UVB que ele participa. No 1º de outubro do ano passado, no primeiro ano do seu mandato como governador, para registrar o Dia do Vereador, ele convocou alguns vereadores através da UVB para receber em seu gabinete como uma forma de homenagear aos vereadores do Rio Grande do Sul e, por extensão, os vereadores do Brasil. Esse é o José Ivo Sartori, que está aqui conosco, que está hoje, veio por uma missão em Brasília, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal para defender o Estado do Rio Grande do Sul, para defender a renegociação das dívidas, o cálculo das dívidas, mas está aqui conosco num respeito muito grande aos vereadores e vereadoras desse país. Eu faço questão de colocar essas palavras, porque muitos governadores foram convidados para estar aqui. Todos os governadores dos seus estados, que não são do Rio Grande do Sul, foram convidados para estar aqui hoje. O José Ivo Sartori está aqui com os vereadores do Brasil, prestigiando mais uma vez os homens e mulheres do Legislativo Municipal. Então, para falar sobre o ato, sobre o Pacto Federativo, eu convido ele, numa grande salva de palmas de vocês, o governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Posso falar daqui? Bom dia a todas, bom dia a todos. Para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês e quero, em primeiro lugar, ao saudar o presidente, vereador Gilson Gonzatti, a tolerância que deu, porque era para estar, acredito que era amanhã, e a gente acertou hoje em função da realidade que nós estamos aí trabalhando no Supremo Tribunal Federal. Queria saudar o vice-presidente Juninho Luna, e dizer para vocês dois que dirigem essa entidade, que é muito importante essa união de vocês, o trabalho que vocês realizam, porque é onde está toda a base da atividade e da representatividade política. Como disse aqui o deputado Giovanni Feltz, é onde acontecem as coisas e é onde a população busca abrigo e busca, evidentemente, a solução dos seus